Bom, então vamos lá, né, para a aula de hoje. Então, na aula de hoje, vamos rever alguns conceitos sobre o programa SSCNC, tá? O programa SSCNC é um simulador para máquinas CNC, né? Então, torno, fresadora CNC. Então, essa é a interface inicial aí do programa, quando a gente liga a máquina. Já está com essa tela, tá? Então aqui tem o teclado alfanumérico, tem o teclado aqui, modos de operação, né? Igual a máquina convencional, máquina que está lá nos nossos laboratórios. Beleza. Então quando se abre-se uma janela igual a essa, a gente tem que colocar FANUC 21IT, né? E dar o abrir. E nós necessitamos, então, num primeiro momento, ela apertar o botão CNC On, né, quando liga, desativar o botão de emergência, apertar o botão Machine On e abrir e fechar, fechar, no caso, a porta da máquina, tá? Bom, deu uma travadinha. Meu computador não é o bicho, né? Então, o que acontece? Esse programa, então, ele é muito parecido com a máquina, por isso que a gente utiliza ele para simular as peças antes de irmos para a máquina real. Então, ele se comporta muito bem. Bom, então, algumas coisas importantes a ser faladas aqui desse programa, dessa interface. Essa primeira janela aqui altera a disposição dessas janelas. Aqui tem 3 janelas, né? A janela dos botões de operação, a janela dos alfanuméricos e a janela aqui que aparece a máquina, né? Depois disso, a gente pode, do lado aqui tem zoom mais e zoom menos, que se vocês vierem aqui na máquina e der com o botão da scroll, né, do mouse, vocês também vão fazer zoom in, zoom out, tá? Então tem diversas coisas, rotação, pan view. Aqui tem uma estrutura que é o 2D view, que eu gosto bastante. Eu sempre utilizo essa maneira para verificar a peça, né? Para verificar como a peça está sendo fabricada. Eu gosto de utilizar bastante esta maneira. Depois a gente vai ter aqui outras operações sobre cavaco, né? Sobre diversas... mostrar o material bruto, enfim, diversas opções, opção de gravação, né, para verificar. Enfim, tem muita coisa legal aqui nesse ponto. Bom, depois disso, então, a gente tem aqui esta coluna da esquerda, aonde temos, então, diversas opções, tá? Opções, por exemplo, como fechar a porta da máquina, simulação rápida e setup da peça, tá? Então, por exemplo, nós temos a opção de posicionamento rápido, ajustar então o líquido refrigerante, girar a peça no torno, né? E o tamanho do material bruto, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar, então, do que é feito o material bruto, né? O material, o diâmetro da peça, o comprimento da peça e o diâmetro interno, se tiver. E como ela vai ser fixada, né? Se for interno, geralmente pode se fixar com castanha interna, né? Beleza, essa é uma das opções. Depois disso, nós temos outra opção
né, outras opções que vamos mostrar mais adiante, tá? Depois, a gente tem, então, algumas outras opções relacionadas. Só um minuto aqui que travou. Relacionados aqui a configurações da ferramenta. Por exemplo, se nós clicarmos nesta primeira caixinha aqui, a gente nos abre, né? Nos abre esta janela, aonde podemos, então, ver o número da ferramenta, o tipo da ferramenta, né? O meu programa aqui está em inglês, né? Tipo da ferramenta e verificar, então, em qual posição a gente vai colocar ela no Magazine. Ao clicar nas ferramentas, aparece uma foto do lado e aparece também o desenho do inserto. Então, por exemplo, essa primeira ferramenta, a gente coloca, só clica nela, segura e puxa. A gente já colocou ela na posição 1 do Magazine. Tá? Então, se nós clicar duas vezes, abre a janela de edição da ferramenta. E nessa janela, a gente consegue alterar alguns parâmetros. Aqui na direita, a gente tem parâmetros de ferramenta, que a gente consegue fazer essa alteração. Parâmetro do inserto, enfim. Beleza. Neste momento, então, que eu selecionei e coloquei uma ferramenta no botão 1, na posição 1, se nós formos lá no carro ferramenta, né, nós vamos verificar que existe uma ferramenta lá. Então, na posição 1, nós vamos ter, tá lá ela aparecendo aqui, né? Temos na posição 1, então, esta ferramenta colocada. Observem que a ferramenta está virada ao contrário, né? Então a gente vai ter que modificar isso. Ela é uma ferramenta, tem como se colocar uma ferramenta esquerda e ela é uma ferramenta direita, tá? Então a gente vai ter que vir aqui, clicar, né, duas vezes, clicar aqui, LH, left, ok. Agora estamos com a ferramenta ok lá, né? Vocês podem verificar. Beleza, então, se vai ter duas, três ferramentas, vai ter uma broca, vai puxar então essa ferramenta aqui para a posição 2. Aí vai estar lá na posição 2. Como é que eu faço para verificar a posição 2? Acionado o botão jogue, eu venho em jogue third, né? E pause. E ele está lá agora a broca. Né? E se clicar em neg, retorna a ferramenta para outra posição. Beleza. Aqui, nessa outra janela em cima, né, tem algumas configurações do CNC. Né? Isso aqui geralmente a gente não mexe, mas se vocês quiserem mexer, é interessante, vocês façam do jeito que vocês quiserem. A única coisa que eu acho importante é verificar se o torno que vocês têm, no nosso caso, a gente está com o Home G280, que está selecionado aqui embaixo. Próximo à data, aqui dá para ver, ó, Home G280, que é a interface selecionada. A gente pode colocar, então, quantas posições tem a torre. Né? Se é uma torre de 4 posições, se é uma torre com 8 posições, se é 12 posições ou 16 posições. Eu vou deixar com 12 posições. Tá? Beleza. E agora? Como é que eu insiro o programa? Aqui, né? Então, se vocês forem lá ver no programa, no manual, como insere um programa? Tem que colocar em Edit, Prog e digitar o programa, né? Ou melhor, Edit, clicar em Prog, dir de diretório e colocar um programa que não existe aqui, né? Aqui já tem alguns programas setados na máquina, colocaria O
0003 e page down. Opa, está fechado a chave aqui de edição do programa. Era insert, desculpa. E aí aqui a gente pode começar a inserir linhas de código. Então, eu apertei EOB Insert, EOB é End of Block, Insert, inserir, né? Então, depois que a gente colocou ali, a gente pode colocar agora. A gente pode digitar G90, G95, G40, G21. EOB Insert. E aí vai fazendo toda colocando todos os dados direto no programa. Esta maneira não é a maneira mais inteligente. A maneira mais inteligente é fazer um bloco de notas, fazer a programação em um bloco de notas, chegar aqui, né? E só em File, Open, abrir então um bloco de notas. Eu vou achar um aqui, achar uma programação. Tem que selecionar TXT. Opa, não achei nenhuma no momento. Só deixa eu achar uma aqui. Uma programação. Vou botar na área de trabalho que melhor aqui. Bom, então a gente vai em File, Open, na área de trabalho lá. Lá nós vamos ter, então, um arquivo de uma peça. Quando eu insiro esse arquivo, né, ele já vai, então, nos mostrar uma... Às vezes ocorre um erro nessa primeira linha, tá? Já vai nos mostrar, então, todo essa programação que foi feita lá no programa que eu já tinha, tá? Então, a gente poderia rodar essa programação, né, importada do bloco de notas. Beleza. Só zerar esse alarme aqui. Para ir no alarme, né, quando aparece um alarme, quer saber o que é? Tem que ir Message, alarme, mensagem, história. Tá? E aí, se tu quer zerar um alarme, né, que tu já sabe que tu já corrigiu, tu só clica em Reset, que limpa o histórico. Na máquina lá, presencial lá, é a mesma coisa. Tá? Bom, primeira coisa então, agora estamos com o programa carregado, né, está ali. Vocês podem observar aqui em cima, na direita, que o programa ele está aqui na direita em cima, né? Ele está ali já as linhas, né? Que vai ser o desbaste. Mas nós temos que organizar, então, melhor a peça, né? Que a peça aqui a gente deu um diâmetro muito grande, né? Vou botar um diâmetro de 32 aqui. Então, já ela vai substituir lá a peça, né? Vocês viram a troca da placa. E agora a gente vai ter que fazer o posicionamento e zerar essas ferramentas. Então, no primeiro momento, a gente tem que vir aqui em Work Setup, Workspace Setup, posicionamento rápido. Deixa eu ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Diz que não tem ferramenta. Ah, realmente não tem ferramenta. Agora nós temos. Apareceu ali a ferramenta, né? Bom, o que acontece então? Temos que zerar esta ferramenta. Bom, a gente utiliza do recurso
posicionamento rápido. Pode selecionar, então, para essa ferramenta aproximar no centro ou na parte externa. Então, vou colocar na parte externa. Posicionamento rápido, ela aproximou na parte externa, que nós sabemos que é x32. Beleza. Tá meio demorado o meu software. Tá? Então, x32. Agora, para nós zerarmos essa primeira peça, nós temos que colocar, então, vamos em Offset Settings, Work, né? Em português, trabalho. Trabalho novamente. E aqui, isso mesmo. Nesse momento, a gente não mexe nesses que eu estou alternando aqui em amarelo, a gente nunca mexe nessas duas coordenadas de trabalho, tá? A gente mexe nessas duas coordenadas de trabalho aqui. Aquele ponto ali, em x, é o quê? É x32, tá? Aquele diâmetro que a gente posicionou a ferramenta, que a gente encostou a ferramenta é x32, a gente coloca medir. Neste momento, aparece aqui a coordenada de trabalho x32. E o z é z0. Também aparece a coordenada de trabalho z0. Ótimo. Nesse momento, se nós alterarmos o edit e o alto, observa-se que puxa-se já essa peça aqui, tá? Para a posição que ela deveria ter, né? Deveria estar, mas está aqui. Mas a gente colocou uma peça muito pequena, né? Vamos colocar uma peça de... Voltar para o 60. Vamos ver se vai dar. Ainda não. Vai ter que ser a 80, que era o que estava, eu acho. Tá, agora sim. Peça 80. Esse programa, ele necessita de uma ferramenta para desbaste e uma ferramenta para acabamento. Então, a primeira ferramenta de desbaste, ok. Vamos ter que inserir a ferramenta de acabamento. Então, vamos lá. Pegar uma ferramenta novamente. Não, não vou pegar essa. Vou pegar esta ferramenta aqui. Dou 2 cliques, colocar ela à esquerda e vou botar uma pastilha agora de 35 graus. Um inserto de 35 graus. Para fazer o acabamento. O que acontece então? Então já tem a segunda ferramenta lá na torre. E agora a gente precisa zerar ela. Mas a gente está com a primeira ferramenta encostada aqui. Então, primeira coisa a gente tem que clicar Home, mais X, mais Z. E ela vai para a parte de referenciamento dela, que é longe da peça. Aonde lá eu posso realizar a troca da posição da torre. Então, eu vou clicar em Jogue e Pós. Agora eu estou... Aparece ali, ó, Tool ID 2. Ó. Aparece ali, ó, Tool ID 2. Tá? Agora a gente pode aproximar novamente. Então, a gente vai aqui em Workpiece, né? Setup de peça, posicionamento rápido, colocar na mesma posição, né, a peça lá. E aí agora a gente vai Offset Settings, Work, trabalho novamente, Offset, que é corretor novamente e geométrico. Tá? E nesse ponto, a gente coloca só na posição 2 aqui. A gente vai mexer. Na posição 1, a gente já zerou a peça anterior, que é sempre zerada no Offset Settings, trabalho. Tá? No Offset Settings, geométrico, aqui né, no geométrico, Offset Settings, trabalho, geométrico, aqui a gente tem a parte... Aqui a gente só pode zerar, então, a segunda ferramenta. Por exemplo, nós vamos gerar x32, medir, e z0, medir. Tá? Então, ele só vai pegar a diferença dessas ferramentas. x32, opa,
x32, medir, z0. Medir. Se eu for em edit e alto... Ah, não é 32, né? Tá errado. É x80. Tinha feito errado. x80. Mas a primeira foi colocado lá no 32, não vai dar problema? Não, não vai. É que foi colocado x32 lá Porque no eu terei trabalho. a peça depois. Ah, tá. Sim. Porque o que aconteceu? Lá na primeira eu botei x32, mas eu mudei o diâmetro depois que eu tinha colocado x32. Então, digamos que a gente tivesse uma peça de 32 e eu só vim... e aqui eu coloquei, sabia que essa peça era 80, né? Foi feito errado, né? O correto era ter colocado a peça 80, né, de diâmetro, vim zerar a primeira ferramenta lá no trabalho e depois vim e zerar aqui no corretor a ferramenta número 2. Tá? Mas beleza, a gente deu certo, né? Mas o correto é zerar as ferramentas depois que está com a peça definida, né? Com o material bruto definido. Então, nesse momento, está pronto. A gente só clicaria em alto, colocaria prog, aqui eu gosto de colocar, minimizaria essas opções, ajeitaria aqui a parte do... para aparecer a peça melhor, né? E daria um ciclo start. Agora vai vir a ferramenta de acabamento. E acabou a peça. Bom, então são as principais coisas que tem que se ter em mente, né? Para a operação da máquina, né? Não sei se vocês perceberam, eu durante a operação, para tentar ir mais rápido, eu cliquei aqui no potenciômetro. Esse, então, ele é um potenciômetro de avanço, tá? Onde a gente consegue aumentar ou diminuir o avanço da ferramenta. Eu coloquei no 200, porque eu queria que fosse mais rápido, mas ele acabou indo bem devagar igual. Aqui é o potenciômetro do eixo árvore, né? Então, 100% e 100%, assim como o de avanço, ele vai estar a velocidade programada, a velocidade de rotação programada, vai ser a utilizada, né? A gente pode usar 50% desta velocidade programada até 120%. Assim como o avanço, a gente pode usar 0 até 200% do avanço programado. Tá? Isso é bem importante aí para ajustes na máquina, enfim. Esta parte aqui é o contraponto, tá? A gente afasta ou desafasta o contraponto. Aqui é abre e fechar a porta. Aqui é para abrir e fechar a placa. Aqui é o joystick para posicionamento, né? Então, em jogue, por exemplo, se eu clicar jogue, MPG, incremento de 1, 10 ou 1000, né? Indicar o eixo e vier aqui e girar, eu estou movimentando o eixo Z.
Se eu clicar no eixo Z, eu vou estar movimentando o eixo Z, tá? Então, esses são os tipos mais comuns aí de funções que vocês irão utilizar para programar, para verificar as programações das peças aqui no SSNC, beleza?